Depois, veja qual é a melhor forma de você trabalhar esse texto no seu sermão, o texto narrativo. E aqui eu vou lhe dar duas formas que são muito eficazes para você pregar, para você trabalhar uma narrativa na sua pregação. A primeira delas, pessoal, é recontando a história e explicando os detalhes dessa história e no final fazendo aplicações. Isso daqui é normalmente chamado de sermão narrativo, que é quando você vai contar a história que está no texto, só que você vai contar essa história dando uma nova roupagem. Que nova roupagem é essa? Explicando os detalhes, certo? Explicando o texto, mas contando uma história. E aí, no final, você faz algumas aplicações, tá certo? Por exemplo, digamos que você quer pregar assim em Lucas 7, no texto da ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, como é que você vai fazer o seu sermão? Você vai dizer que Jesus havia pregado o Sermão do Monte e então ele veio um centurião ao seu encontro e um centurião era uma grande autoridade e aí você dá uma pincelada nessa história. E aí você diz que Jesus então pega os seus discípulos e caminha ali na Galileia e uma multidão, de onde Jesus passava, as pessoas iam se juntando a ele e você tinha uma multidão. E quando Jesus estava chegando no vilarejo, estava vindo uma outra multidão no caminho contrário. Aí essa outra multidão vinha em um funeral. Mas não era qualquer funeral. Era um funeral de uma viúva. Ou seja, era o funeral de uma mulher que já havia perdido, era um funeral do filho de uma mulher que já havia perdido seu marido. E isso significa que ela já havia perdido a sua principal fonte de sustento, a sua principal fonte de consolo, a sua principal fonte de alegria na sua vida, o seu principal parceiro. Note como eu estou aqui dando uma roupagem para a história, certo? Então, e aí depois que você reconta toda a história, explicando todos os detalhes, você faz algumas aplicações no final. Esse é um modelo de sermão maravilhoso que normalmente a igreja gosta muito desse tipo de sermão, porque todos nós gostamos de ouvir uma boa história, tá certo? Agora, se você não é um bom contador de histórias, se você não é um bom contador de histórias, então você vai para esse segundo modelo de pregar em narrativas. Você vai focar nas cenas e encontrar os pontos do sermão, tá certo? Então você vai fazer aquele sermão tradicional, com pontos, ideia central e pontos. Então digamos que você quer pregar aqui em Lucas 7, né? Agora, mas você não é um bom contador de histórias, você é aquela pessoa assim que se perde, você não gosta de contar histórias. Então, o que é que você pode fazer? Você pode dizer, irmãos, nessa noite, ou nesse sermão, eu gostaria de enfatizar aqui para vocês que a compaixão de Cristo deve nos levar a crer em Cristo. Que nós precisamos confiar em Cristo por causa da sua compaixão. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus cheio de compaixão e por isso nós precisamos confiar nele, nós precisamos crer nele como o Senhor de nossas vidas.
E através desse texto aqui, nós vemos a compaixão de Jesus Cristo sendo expressa. Em primeiro lugar, a compaixão ela é sentida, versículos 11 a 13. Aí você vai mostrar que o texto diz que Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu dela. E você vai explicar, você vai fazer tudo o que eu ensino lá no curso Aprenda a Pregar, do que se deve fazer em um ponto. Depois, em segundo lugar, a compaixão de Jesus ela é expressa. Quando Jesus ele ressuscita, ele diz para a mãe, não chores, ele ressuscita o seu filho, restitui o seu filho. Aqui Jesus está expressando a sua compaixão através das suas palavras e através do seu milagre. E em terceiro lugar, a compaixão de Jesus é reconhecida. Deus visitou o seu povo, grande profeta se levantou. E aí, você tem o seu sermão. Você não recontou a história. Você está tirando aqui os pontos da história, ok? Então, essas são duas formas muito eficazes de você pregar em uma narrativa. Ou você reconta a história com lições no final, ou você prega a história em pontos através das cenas daquela história. Mais um exemplo aqui. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Você quer pregar aqui nesse texto, né? Atos capítulo 2, 42 a 47. Caso você não esteja lembrado, é esse texto aqui que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, você pode primeiro recontar a história. Dizer, por exemplo, que Jesus estava com seus apóstolos, e aí ele diz que eles precisavam permanecer em Jerusalém, e aí você vai contando, você conta do sermão de Pedro, e depois então você diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e que no restante da história você vai perceber que os apóstolos costumavam quase todos os dias se reunir para ensinar, especialmente no domingo, especialmente nos sábados, e aí você vai recontando a história. Ou então você pode pregar por pontos, dizendo: irmãos, hoje eu quero enfatizar aqui que aqueles que seguem a Cristo precisam viver a vida da comunidade da fé. Certo? A comunidade da igreja precisa fazer parte da vida daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Primeiro, nós vemos aqui as práticas da vida em comunidade. Perseverar na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão. Segundo, as atitudes da comunidade, onde eles tinham tudo em comum, queriam estar juntos e tudo mais. E terceiro, os resultados da vida em comunidade. Então aqui é uma proposta de esboço. Você pode chegar a um outro esboço, tá certo? Mas sempre mantendo aqui a ideia central do texto, ok? E para finalizar aqui, pessoal, deixa eu dar alguns conselhos importantes para você pregar nas narrativas. Primeiro, cuidado para você não focar nos detalhes da história e esquecer o seu ensino principal. Por exemplo, você vai pregar no texto em que Jesus ele está andando sobre o mar e então ele chama Pedro e Pedro afunda. E aí você vai pregar, o erro aqui é você pregar sobre Jesus andando sobre o mar e você focar nas razões pelas quais Pedro afundou. Pedro afundou por medo. Não devemos ter medo de fazer aquilo que Jesus nos manda. Pedro naufragou por vergonha. Não podemos ter vergonha daquilo que Jesus nos mandou. Pedro afundou
por desconfiança. Não podemos desconfiar do que Jesus nos mandou. Veja, pessoal, por que você não deve fazer isso? Porque não é isso que o texto está tentando ensinar, tá certo? Então, o que o texto está querendo ensinar? O que o texto está querendo ensinar é Jesus como autoridade sobre tudo. Ele é autoridade sobre a natureza, ele é autoridade sobre Pedro, e quando Pedro não reconhece a autoridade de Jesus, ele naufraga e ele roga: salva-me, Senhor. Certo? Ele reconhece a autoridade de Jesus quando ele naufraga. Então, se você vai pregar nesse texto, o seu sermão precisa ser sobre a autoridade de Jesus. Então, tome cuidado para quando você for pregar uma narrativa, não ficar focando em elementos que não estão na história ou que não são os mais importantes da história, tá certo? Segundo conselho, procure sempre fazer as pessoas reviverem a história. Transporte as pessoas para os tempos bíblicos. Pessoal, se você vai pregar nas narrativas, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Quando eu escuto um sermão que é feito nas narrativas e o pregador não faz isso, eu percebo o quanto ele perde. Quanto ele perde. Por quê? Porque quando você está diante de uma história, quanto mais você entra na história, mais a história entra em você. Por exemplo, você já percebeu como é diferente você assistir um filme no cinema ou na televisão ou no celular? Então, quando você assiste um filme no celular ou na televisão, o impacto sobre você é bem menor. Mas quando você assiste num cinema, o impacto é bem maior. Por quê? Porque o som é mais alto, a imagem é maior, o ambiente é mais imersível. Você imerge, você participa mais da história do que se você assistir só numa telinha do celular. E quando você participa mais da história, a história participa mais de você. A mesma coisa acontece quando você está pregando numa narrativa. Uma coisa é você simplesmente dizer para as pessoas algo do tipo: Jesus entrou no barco e era um barco que cabia 15 pessoas, certo? Outra coisa é você mostrar uma foto desse tipo de barco para as pessoas. Ou então você dizer: imagine você entrando naquele barco. E você então ali junto com os apóstolos, e você olha então para trás e de forma assustadora, Jesus está dormindo no meio de um temporal. E você imagina, tente imaginar a sua reação, vendo que no meio de um temporal, Jesus consegue dormir. E não apenas ele consegue dormir, como ele consegue não se importar com o temporal. Então, quando você faz isso, pessoal, você transporta as pessoas para a narrativa. Você faz com que as pessoas vivam. Eu lembro de uma vez que eu preguei nesse texto de Lucas capítulo 7, texto da viúva de Naim. Eu já preguei nesse texto. E eu lembro, pessoal, que quando eu preguei nesse texto, eu fiz um exercício e foi muito bom para as pessoas que ouviram aquela pregação. Eu pedi para elas fecharem os seus olhos e elas trazerem à sua memória aquilo que as fazia chorar, aquilo que trazia angústia para o seu coração. Eu disse desse jeito. Então, tente se colocar no lugar da viúva de Naim. Só que talvez você não está indo enterrar o seu filho. Lembre daquilo que, para você, está fazendo você chorar nesse momento. E isso tudo com as pessoas com os olhos fechados. E então eu disse: agora pare
e escute a voz de Cristo dizendo: não chores. Então, essa é a voz daquele que tem compaixão do nosso sofrimento. Veja, eu transportei as pessoas para a história. E isso é algo poderosíssimo de você fazer quando estiver pregando numa narrativa. Ok? Então, siga esse meu conselho e depois você me agradece, ou os irmãos da sua igreja vão lhe agradecer por isso, tá bom? Porque você vai aumentar muito o aprendizado das pessoas fazendo isso. Em terceiro lugar, evite completar a história com informações que não estão nela. Então, o seu sermão não é história, não é novela da Record, tá bom? Para que você preencha com uma série de outras coisas que o texto não diz. Então, seria, por exemplo, você dizer que quando Jesus restituiu o filho da viúva, ela começou a pular de alegria. E então a viúva que estava chorando, agora estava pulando e abraçando as pessoas, e todo mundo ali se abraçando com tamanha alegria que Jesus... Não, o texto não diz que as pessoas pularam, que as pessoas se abraçaram. O texto não diz isso, tá certo? Então você não vai ficar inventando coisas para deixar a sua narrativa mais atraente. Não. A única coisa que você precisa fazer é estudar os elementos históricos do texto. Por exemplo, nesse texto aqui da viúva de Naim, você pode, através dos seus estudos, descobrir que os funerais daquela época tinham carpideiras, que eram mulheres que eram preparadas para chorar em funerais, que normalmente nos funerais os homens ficavam batendo em seus peitos em sinal de muita dor, às vezes ficavam jogando poeira para cima, que nos funerais era diferente dos dias de hoje, que nos dias de hoje o caixão vai na frente e o cortejo atrás. Naquela época não era assim. As pessoas em luto iam na frente e o caixão ia atrás. Por isso que Jesus passa primeiro pela mulher, depois pela multidão e depois chega no caixão, porque o caixão era um lugar impuro por causa das leis judaicas. Então ele tinha que ir por último. Quem ia na frente era a mulher, era a viúva. Então isso são elementos que você pode descobrir nos seus estudos e colocar na sua pregação para deixar a sua pregação mais atraente, mais edificante, mais eficaz na transmissão do conteúdo. O que você não pode fazer é inventar, tá certo? Não invente informações onde essas informações não existem ou não foram dadas, tá bom? Então, esse aqui é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês a respeito de como pregar ou preparar os seus esboços nas narrativas.